Nem todo desejo vem acompanhado de coragem. Muitas vezes, quando uma mulher sente atração real, o medo de se apegar fala mais alto do que a vontade de se entregar. E é exatamente aí que surgem comportamentos confusos, contraditórios e silenciosos que só quem observa com atenção consegue decifrar. O erro da maioria dos homens é interpretar essas reações como desinteresse, quando na verdade são sinais claros de conflito emocional. Desejo existe, mas está em guerra com o medo de perder o controle, de sofrer ou de se envolver mais do que gostaria. Sob a ótica do estoicismo, entender essas reações não é para criar expectativa ou dependência, mas para manter postura, lucidez e domínio emocional. Quem reage com carência perde. Quem observa com calma, vence. Neste vídeo, você vai entender 6 reações femininas que revelam desejo quando ela tem medo de se apaixonar, sinais sutis, mas extremamente reveladores, que explicam por que ela se aproxima, se afasta, testa e retorna. Quando você observa esse padrão de aproximação intensa seguida de afastamento repentino, é importante entender que não se trata de confusão aleatória. Existe um conflito interno muito claro acontecendo. O desejo cresce, a conexão se aprofunda, a troca flui e exatamente por isso o medo entra em cena. Quanto mais real a ligação se torna, maior é a sensação de perda de controle emocional. O afastamento não é falta de interesse, é uma tentativa desesperada de se proteger do próprio envolvimento. Muitas pessoas interpretam esse comportamento como jogo ou manipulação pura, mas na maioria das vezes ele nasce da insegurança emocional. Ela se permite sentir, se aproxima, baixa a guarda por alguns instantes, e logo percebe que está indo longe demais. Nesse momento, o instinto de autopreservação fala mais alto. O silêncio, a frieza ou a distância surgem como uma forma de retomar o controle interno, mesmo que isso custe a conexão construída. O ponto mais perigoso para quem está do outro lado é reagir de forma impulsiva. Cobrar explicações, demonstrar carência ou tentar puxar ainda mais proximidade costuma reforçar o ciclo. Quanto mais você pressiona, mais ela sente que precisa se afastar para respirar. É aqui que muitos homens se perdem, porque confundem intensidade com vínculo sólido. Intensidade sem equilíbrio quase sempre termina em afastamento. Agora, pense comigo: você já viveu algo parecido? Já sentiu alguém se aproximar com força, demonstrar interesse, criar expectativa, e depois simplesmente mudar o comportamento? Como você reagiu naquela situação? Insistiu, se afastou, fingiu indiferença ou perdeu o controle emocional? Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando exatamente por isso agora. Esse padrão revela muito mais sobre maturidade emocional do que sobre amor. Pessoas que ainda não aprenderam a sustentar o próprio sentimento tendem a alternar entre proximidade e fuga. Elas querem sentir, mas não querem lidar com as consequências de sentir. E a pergunta que fica é: até que ponto vale a pena entrar nesse jogo? Quero saber sua opinião. Você acredita que esse tipo de afastamento é medo de se apegar ou apenas falta de interesse disfarçada? Você acha que o homem deve manter a postura firme ou cortar totalmente o contato? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Sua visão pode abrir os olhos de alguém que ainda está preso nesse ciclo. Ela não desaparece. E isso não é por acaso. Ela responde, reage, observa seus movimentos, mantém o fio da conversa vivo. Às vezes demora, às vezes é curta, mas nunca corta completamente. Esse tipo de contato constante, porém raso, não é desinteresse. É conflito interno. Existe desejo ali. Existe curiosidade. Existe vontade de ir além. O problema é que avançar significaria perder o controle emocional que ela luta tanto para manter. Então ela escolhe a zona segura: presença sem entrega, proximidade sem profundidade, vínculo sem compromisso. Do ponto de vista estoico, isso revela uma mente dividida. Ela quer sentir, mas teme se envolver. Quer conexão, mas não quer dependência. Quer você por perto, mas não perto o suficiente para que algo real se forme. Por isso, ela mantém contato apenas no nível que consegue administrar emocionalmente. Muitos homens interpretam isso como jogo, frieza ou até desinteresse. Mas, na verdade, é medo disfarçado de controle. Ela testa se consegue manter você ali sem se expor.
Observa se você insiste, se cobra, se perde emocionalmente. Cada resposta sua é uma informação valiosa para ela. E aqui está o ponto crucial: quanto mais você tenta aprofundar a força, mais ela recua. Quanto mais você pressiona por conversas longas, definições ou provas de sentimento, mais ela se refugia nesse contato superficial. O raso é confortável. O profundo exige coragem emocional. O homem que entende isso não reage com ansiedade. Ele não se torna reativo, não cobra, não tenta quebrar a barreira com palavras. Ele mantém postura, ritmo e presença firme. E isso, paradoxalmente, é o que mais desestabiliza o medo dela, porque mostra que ele não depende daquele contato raso para se sentir validado. Agora pense com honestidade: você já viveu algo assim? Já sentiu alguém sempre por perto, mas nunca totalmente presente? Já percebeu mensagens, olhares, sinais, mas nenhuma profundidade real? Comente: você acha que esse comportamento é medo de se apegar ou apenas comodismo emocional? E na sua experiência, vale a pena continuar quando alguém só oferece presença sem entrega? Quero ler sua visão nos comentários. Esse comportamento confunde muitos homens, mas carrega uma verdade que poucos conseguem enxergar. Quando uma mulher demonstra frieza logo após momentos de intimidade emocional, o que aconteceu ali não foi perda de interesse. Pelo contrário, a conexão foi tão real que acionou um mecanismo de defesa. A intimidade expõe, tira o controle, cria possibilidade de apego. E para quem tem medo de se entregar, isso é ameaçador. Ela ri, se abre, compartilha histórias, cria um campo emocional forte. Mas depois, quando fica sozinha, a mente entra em alerta. Vem o medo de parecer fraca, de se envolver demais, de perder o domínio da própria emoção. A frieza surge como tentativa de retomar controle, não como rejeição. É um recuo estratégico, muitas vezes inconsciente. O problema é que a maioria dos homens reage mal a isso. Cobram, confrontam, mudam de postura ou tentam forçar proximidade. E é exatamente aí que o jogo se perde. Quando você reage emocionalmente, confirma o medo dela. Quando você mantém a calma, o silêncio consciente e a estabilidade, você se torna o oposto do caos interno que ela tenta evitar. A frieza, nesses casos, não é um muro definitivo. É um teste silencioso. Ela observa se você vai desmoronar, se vai implorar por atenção, se vai se tornar previsível. Se você sustenta sua presença sem pressionar, sem se afastar por ego ferido e sem tentar convencer, você comunica algo raro: segurança emocional. Agora quero saber de você. Já viveu uma conexão intensa que, do nada, virou frieza? Você reagiu tentando se aproximar mais ou se manteve firme e observador? Comente o que aconteceu e como você lidou com isso. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que estão passando exatamente pela mesma situação agora. Quando uma mulher testa você por meio da indiferença, o silêncio nunca é vazio. Ele é calculado. A demora na resposta, a distância repentina, o ar de quem não se importa são, muitas vezes, convites invisíveis para observar como você reage sob pressão. Ela quer saber se você perde o centro, se cobra explicações, se justifica demais ou se mantém a postura firme, tranquila e silenciosa. Esses testes não são sobre desinteresse, são sobre poder emocional. O homem despreparado entra em ansiedade. Interpreta o silêncio como rejeição, tenta preencher o vazio com mensagens longas, explicações, cobranças ou mudanças bruscas de comportamento. Já o homem que entende o jogo não reage ao estímulo. Ele observa. Mantém o ritmo. Não corre atrás do controle que ela tenta medir. Isso muda completamente a dinâmica, porque quem não reage emocionalmente assume a posição de força. Do ponto de vista estoico, esse é um momento crucial. Você não controla o comportamento dela, mas controla sua reação. E a reação é tudo. Quando você não se altera, não explica demais e não se afasta por orgulho ferido, você comunica maturidade emocional. Você mostra que não depende da validação imediata dela para se sentir seguro. E isso, paradoxalmente, costuma gerar mais respeito e atração. Esses testes também revelam insegurança dela. O silêncio é um escudo. A indiferença é uma máscara.
Ela quer se proteger de se apegar demais, então provoca para ver se você se desorganiza. Se você se desorganiza, confirma o medo dela. Se você permanece firme, cria segurança. A pergunta não é por que ela faz isso, mas quem você se torna quando isso acontece. Agora quero ouvir você. Você já passou por uma situação em que a indiferença parecia um teste? Você reagiu com ansiedade ou manteve a postura? O que aconteceu depois? Conte nos comentários se você acredita que o silêncio é sempre desinteresse ou se, muitas vezes, é apenas uma forma de medir valor emocional. Sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem com mais clareza esse jogo invisível que poucos percebem. Ela repete que não precisa de ninguém, que está bem sozinha, que não depende emocionalmente de homem algum. O discurso soa firme, racional, quase frio. Mas quem observa com atenção percebe a contradição silenciosa entre o que ela diz e o que ela faz. A presença constante, o interesse velado, a necessidade de validação discreta. A autossuficiência exagerada, muitas vezes, não é força real. É defesa emocional. Quando uma mulher insiste demais em provar que é independente, normalmente está tentando convencer a si mesma antes de convencer o mundo. Isso não nasce da liberdade, nasce do medo de se apegar e perder o controle. O apego existe, mas foi empurrado para baixo do orgulho. Ela se aproxima, mas faz questão de deixar claro que poderia ir embora a qualquer momento. Não porque quer ir, mas porque teme ficar. O comportamento denuncia o que o discurso tenta esconder. Ela observa suas reações, se incomoda com seu silêncio, sente quando sua atenção diminui. Se realmente não precisasse de ninguém, nada disso teria peso. Mas tem. E muito. A autossuficiência vira uma armadura bonita por fora, pesada por dentro. Do ponto de vista estoico, isso revela alguém em conflito interno. Desejo e medo travando uma batalha silenciosa. Ela quer conexão, mas teme a vulnerabilidade que vem junto. Quer proximidade, mas não quer depender. Então constrói uma imagem de força exagerada para não encarar a própria necessidade emocional. Agora me diga nos comentários: você já conheceu alguém que dizia não precisar de ninguém, mas se comportava como quem tinha medo de perder? Já viveu uma situação em que a pessoa se mostrava independente demais, mas reagia a cada mudança sua? Quero saber sua experiência, porque muitos homens só entendem isso depois de se afastarem. Escreva nos comentários se você concorda ou se já passou por algo parecido. Ciúmes contidos dizem muito mais do que palavras. Quando ela não confronta, não acusa e não cria cenas, mas muda o tom no instante em que outra mulher surge, algo profundo está acontecendo por dentro. O silêncio, nesse caso, não é indiferença. É controle. É desejo sendo vigiado de perto para não escapar. Esse tipo de reação revela uma luta interna. Ela percebe a ameaça, sente o incômodo, mas escolhe não verbalizar. Não porque não se importa, mas porque não quer se expor. Para muitas mulheres, admitir ciúmes é admitir vulnerabilidade. E vulnerabilidade, para quem teme se apegar, é perder o controle da própria imagem e da própria posição emocional. O curioso é que o corpo quase sempre entrega o que a boca se recusa a dizer. O tom fica mais seco, as respostas mais curtas, o interesse parece diminuir por alguns minutos ou horas. Às vezes surge uma ironia discreta, outras vezes um distanciamento calculado. Não é punição. É autoproteção. Ela está tentando reorganizar emoções que surgiram sem permissão. Do ponto de vista estoico, isso é um sinal claro de desejo não resolvido. Quem não sente nada não reage. Quem está emocionalmente neutra não se altera. A reação silenciosa é o conflito entre querer e não querer sentir. Entre desejar proximidade e temer dependência. Entre gostar de você e não querer admitir nem para si mesma. Agora, a pergunta mais importante não é sobre ela. É sobre você. Como você reage quando percebe esse ciúme contido? Você tenta provocar mais? Se justifica demais? Ou mantém a postura, observando com calma? A maneira como você lida com esse silêncio diz muito sobre seu valor percebido.
Homens que entram em pânico ou tentam agradar excessivamente perdem força. Homens que permanecem centrados despertam ainda mais emoções. Esse tipo de ciúme silencioso costuma aparecer quando existe envolvimento real, mesmo que não declarado. Não surge do nada. Surge quando ela sente que pode perder algo que, oficialmente, finge não querer. É um paradoxo emocional poderoso e perigoso ao mesmo tempo. Se você não entende, pode confundir com frieza. Se entende demais, pode tentar controlar. O equilíbrio está em não reagir emocionalmente ao que não foi verbalizado. Quero saber de você agora. Você já percebeu esse tipo de mudança de tom quando outra mulher aparece? Já sentiu que o silêncio dizia mais do que qualquer cobrança? Como você reagiu naquela situação? Manteve a postura ou tentou decifrar demais? Escreva nos comentários o que você já viveu ou observou. Sua experiência pode ajudar outros homens a enxergarem sinais que quase ninguém fala, mas muitos sentem.